Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar teimando aqui, ver se a gente soluciona esse problema do sinal de internet. Nós vamos continuar a conversa com o deputado estadual Pedro Longo. Dedicamos o primeiro bloco praticamente falando a respeito do polêmico Instituto de Gestão de Saúde do Acre. Pedro Longo, o deputado Pedro Longo, explicando que os problemas do Instituto, que o governador Gladson Cameli já deu declarações admitindo que foi um erro, os problemas começaram ainda no ProSaúde, na criação do ProSaúde, e se deturpou o trabalho do ProSaúde, e a batata quente acabou no colo de Gladson Cameli. E aí ele disse na campanha, vou só lembrar, professor Pedro Longo, ele disse que resolveria o problema do ProSaúde em 100 dias. Já estamos no terceiro ano do governo, criou-se o Instituto e o aperreio continua. Mas vamos lá, vamos teimando. O senhor, deputado, é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na ALEAC, né? Eu vou lembrar que eu conversei recentemente com o secretário de Estado de Fazenda, Rômulo Grandidier. Ele, inclusive, esteve aí numa audiência pública na Assembleia Legislativa, uma audiência provocada pelo deputado Roberto Duarte, que tratou dessa questão do preço dos combustíveis. E, claro, ele muito diplomático, talvez não querendo alimentar polêmicas aí no parlamento, disse que ia fazer um estudo para ver a viabilidade das propostas, mas o Grandidier sabe que ele tem, digamos, além do governo federal, ele tem um subchefe ali chamado Conselho Nacional Fazendário, que tudo depende do CONFAZ, e principalmente no que se refere a preços de combustíveis. Afinal de contas, o Acre não tem perspectivas de que vai deixar de ser o lugar do Brasil com o preço mais alto do combustível, né, professor? É verdade. Esperamos que consigamos encontrar um caminho. Hoje, às 15 horas, logo agora, em seguida, nós estaremos reunidos na Comissão de Defesa do Consumidor para fazer um debate desta feita com as distribuidoras de combustível, porque nós estamos identificando um problema bastante grave. Aparentemente, as distribuidoras têm fornecido os combustíveis com preços diferentes. A mesma distribuidora fornece com preços diferentes para os postos. Isso acaba ocorrendo, gerando uma distorção. Então, nós vamos fazer hoje novamente uma audiência, fizemos com os postos, eles nos explicaram as suas circunstâncias, mostraram as suas planilhas de custo, e agora nós vamos cobrar das distribuidoras, para entender se está havendo alguma ilicitude, se está havendo alguma injustificada variação de preços, e isso acaba repercutindo com o consumidor, né? Nós sabemos das dificuldades, o Poder Executivo, essas restrições que você mesmo mencionou, não dependem aqui só do Acre, tem uma política nacional de preços, de aplicação do ICMS. Agora, não tem justificativa que uma distribuidora forneça para um posto a R$ 5,00 e para outro a R$ 4,50. Isso acaba gerando uma distorção no mercado. Então, nós vamos tentar esclarecer isso. Estarei junto com o deputado Roberto Duarte e com outros colegas da nossa comissão fazendo esse debate hoje no período da tarde. Deputado, eu gostaria que o senhor aproveitasse a oportunidade e explicasse para o telespectador, que também é eleitor, a dificuldade do parlamento estadual operar nesse tema. Porque às vezes fica a impressão, para quem está de fora e não acompanha a rotina do debate político, que coloca tudo no mesmo paneiro, né? E acha que o preço dos combustíveis altos é também por inoperância da Assembleia Legislativa. O senhor poderia argumentar e mostrar as limitações que um deputado estadual tem em relação a esse assunto? Nós, como parlamentares estaduais, nós não podemos alterar políticas tributárias, a não ser quando elas vêm do próprio Poder Executivo. Então, aí, a Assembleia ela tem atribuições constitucionais. E na Constituição, nós não temos essa possibilidade. Seria bastante interessante mudarmos os impostos, reduzirmos outros,
mas isso não encontra previsão legal. Até mesmo para a extinção de alguma taxa de natureza administrativa, nós só podemos fazer se indicarmos outra fonte de recursos para suprir aqueles que seriam extintos. Então, o que a Assembleia pode fazer é isso que nós estamos fazendo, é ouvir, é criar comissões, é fazer com que as coisas fiquem transparentes. O consumidor tem direito de saber por que ele está pagando aquele preço, qual é a margem de lucro da distribuidora, qual é a margem de lucro do posto de combustível, qual é a composição de tributos nesse preço final. Então, estamos fazendo esse papel, defendendo o consumidor e tentando encontrar, dentro das limitações constitucionais e legais do parlamento, caminhos que possam levar a uma redução ou, pelo menos, a um esclarecimento, né, sobre a metodologia aplicada e sobre por que pagamos um combustível tão alto que nós efetivamente não conseguimos encontrar justificativa. Imaginar que, por exemplo, em cidades do Amazonas, que fazem fronteira com o Acre, que o combustível passa pelo Acre para ir lá e lá. Novamente tivemos problemas com o sinal de internet com o deputado Pedro Longo. Agora, eu faço questão de reforçar esse argumento do deputado Pedro Longo, porque, às vezes, nós, na condição de eleitores, fazemos uma generalização que acaba sendo injusta. Não estou querendo aqui passar a mão na cabeça de nenhum deputado, da Assembleia Legislativa muito menos, mas é porque, efetivamente, existe uma legislação nacional e que dificulta a ação do parlamento. Digamos que o deputado estadual, para usar uma linguagem bem popular, não tem muita moral para tratar desse assunto. E eles vão fazendo o que é possível, né? Ah, e tá, mas isso aí são interesses eleitorais. Sim, qual é o problema? São interesses eleitorais. Cada deputado precisa estar ali por causa dos votos, tem as suas bases, isso é legítimo, não há problema nisso. A questão é que há, de fato, uma limitação por parte da legislação de deputados estaduais operarem em cima desse tema. E aí cada parlamentar vai tocando o mandato da maneira como é possível, né? Isso é algo que é necessário a gente reforçar. Deputado, tem uma situação que eu acho que com esse assunto a gente conclui a nossa conversa. É claro que eu não posso lhe responsabilizar, nem o parlamento, por aquilo que eu vou dizer agora, mas o senhor é líder do governo. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou só lembrar uma coisa, a agricultura foi um dos temas na campanha do governador Gladson Cameli, do então candidato, né, dizendo que a agricultura iria ser a prioridade da gestão. Independente da pandemia, o que se vê é um completo, eu não diria descontrole, mas eu diria falta de prioridade de gestão. Porque nós estamos no terceiro secretário de Estado de Agricultura e o pequeno agricultor, deputado, o pequeno agricultor, ele se sente, não é nem desprestigiado, é excluído mesmo das políticas públicas, por falta de acesso a crédito, por falta de infraestrutura. Não se vê por parte, com o olhar do pequeno agricultor, um esforço do governo estadual para tentar resolver problemas básicos da cadeia produtiva. O senhor não sente dificuldade de defender o governo nesse tema, não, deputado? Não, então, eu me sinto até muito confortável, porque a mudança de paradigmas, né, nós mudarmos de um Estado que basicamente tinha uma natureza extrativista, vivia do comércio, para um agronegócio forte, não vai ocorrer de um momento para outro, né? Existe uma lógica própria nisso. Mas o governo tem, e você acompanhou agora recentemente, foram entregues quase 100 equipamentos de grande porte para recuperação de ramais. Essa é a grande demanda, é a possibilidade de escoar a produção. Então, eu acho que isso está acontecendo, o DERAC tem feito um bom trabalho. Claro que é muito difícil, são milhares de quilômetros, mas está se iniciando
A Emater, que é a empresa que faz a extensão rural e faz aquela assistência técnica aos pequenos produtores, era uma empresa que estava em extinção. O governador Gladson recuperou ela, retirou desse status de empresa em extinção e já está sendo capitalizada para poder desenvolver os seus trabalhos. Então, eu acredito que a agricultura não está abandonada, muito menos o pequeno agricultor. Agora, tudo tem um período, né? Aqui só se pode fazer essas obras nos amais nesse período mesmo agora do verão amazônico. E um outro detalhe, nós tivemos recentemente, isso não sou eu que estou dizendo, foi divulgado pela Federação da Agricultura, pela área empresarial, um grande ganho de produtividade e um grande incremento já na produção de grãos aqui no estado do Acre. É claro que é o início, mas eu creio que nós estamos já avançando também neste tópico. Talvez não com a rapidez que todos desejamos, que o próprio governador deseja, mas acho que estamos dando passos positivos, estamos caminhando na direção certa. Deputado Pedro Longo, muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista, sempre muito qualificada, sempre muito diplomático. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Infelizmente tivemos esse problema aí com a internet, mas espero que os nossos telespectadores tenham podido compreender um pouco as nossas informações e estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Pedro Longo, líder do governo na Assembleia Legislativa. Nós vamos fazer um intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.